Chegou a hora do nosso quadro Fala Doutor. Nosso quadro de hoje eu recebo aqui a Raíssa Dualib Maldonado Carvalho. Ela é presidente da Comissão de Autismo da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul, né? Especialista em autismo e saúde. Bem-vinda ao nosso programa, Obrigada, viu? Muito obrigado dia. pela sua presença. Muito agradeço. bom dia. Bom, nós temos aqui então o nosso quadro Fala Doutor, que é destinado às perguntas para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas para quem está em casa. E hoje, Raíssa, nós vamos falar especificamente dos autistas, né? Direitos, enfim, tudo aquilo que está, ou melhor, uma parte daquilo que está resguardado na lei que às vezes a família não sabe que tem como direito. Vamos começando então com a nossa primeira pergunta aqui no nosso telão. Quais são os direitos das pessoas com autismo? Bom, a gente tem uma gama aí de legislação, né, que fala do direito das pessoas com autismo. Lembrando que desde a lei Berenice Piana, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Então, todos os direitos da pessoa com deficiência aplicam à pessoa com autismo. Então, a gente pode colocar aqui direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, atendimento prioritário. E a gente tem uma gama de direitos, né? Ou seja, todas as pessoas que têm a deficiência, seja ela qualquer, né, estipulado, como você disse, o autismo é considerado uma pessoa que tem um PCD, né? Então, todos os direitos estão resguardados de forma igual para o autista também. Exatamente. Certo. Vamos para a próxima pergunta aqui no nosso quadro. Vamos lá. O que acontece quando a cidade não oferece o tratamento, que no caso é garantido por lei, né? Isso. Falando do direito à saúde, a gente tem a previsão de que a pessoa com diagnóstico, ela tem o direito aí ao tratamento multidisciplinar e o diagnóstico precoce também, né? Isso está na nossa lei. Quando a cidade não garante esse tratamento que é previsto em lei, o que geralmente as famílias, essas pessoas fazem? Buscam o Poder Judiciário para ter esse direito que, muito embora está na lei, não é efetivo. Então, isso faz com que as pessoas procurem o Poder Judiciário para ter esse tratamento garantido. Ou seja, não significa que está na lei que todos os municípios cumpram devidamente, né? Então, às vezes, infelizmente, faz-se necessário acionar a justiça para adquirir um direito que já está garantido, que já deveria estar sendo cumprido. Na maioria das vezes, né? Porque a gente tem aí a falta de profissionais especializados, né? A gente tem hoje muitas pessoas na fila querendo do SUS, né? Buscando esse atendimento. Então existe essa falta de profissional e muitas vezes faz com que essas famílias não tenham outra alternativa a não ser procurar o Poder Judiciário. Certo. Vamos então, Raíssa, para mais uma pergunta aqui no nosso telão. Como solicitar aí o tratamento pela justiça, né? Então, assim, olha, eu preciso do tratamento, o município não me oferece. Qual é o primeiro passo? Contratar um advogado, defensoria pública, o que fazer? Bom, aqui, né, o viés tanto da saúde pública, quando a gente fala do SUS, e a saúde suplementar dos planos de saúde. Quando você tem um diagnóstico, a família recebe o diagnóstico e essa pessoa com autismo necessita realizar esses tratamentos, e que não só tratamentos, mas questão de medicamento, procedimentos, e existe a negativa, né, ou não tem disponível na rede, não tem vaga, né, numa clínica ou no próprio SUS, deve procurar o Poder Judiciário. E quais são os meios? Aqui a gente indica procurar a Defensoria Pública, né, e também os advogados especializados na área da saúde. Certo. Vamos então para a próxima pergunta. O plano de saúde pode recusar atendimento ao paciente autista? Bom, isso é uma questão que já foi superada. Muito embora a gente sabe que ainda hoje existam negativas, né? Mas, inclusive, a gente tem uma resolução da própria ANS que regulamenta os planos de saúde, que é a 539, que entrou em vigência em 1º de julho de 2022, que ela vem ampliando aí os tratamentos para as pessoas, né, com transtorno de desenvolvimento e aqui o autismo. Então, hoje, quando a gente tem a prescrição do médico, a necessidade, o plano de saúde sim deve autorizar e fornecer esse tratamento. Muito bem. Próxima pergunta.
Como deve ser a inclusão do aluno autista na escola? Nós sabemos que é uma dificuldade hoje, né? Você conseguir e precisa de todo um cuidado e um zelo na hora de receber este aluno autista na escola, né? A maioria dos alunos autistas tem a dificuldade de socializar, de barulho, né? E como que a escola ela deve agir ali, legalmente falando, né, para poder receber e acolher aquele aluno? Bom, esse é um tema muito polêmico, né? Na prática, a gente sabe que quando uma pessoa recebe um diagnóstico do autismo, dois principais direitos são violados, né? A saúde, através de tratamentos que são negados, tanto pelo plano de saúde ou pelo SUS, e aí a questão da escola. Quando a gente fala numa escola inclusiva, quando a gente está falando de uma necessidade, né, de um profissional especializado, da inclusão mesmo, que ela deve acontecer desde o porteiro e toda a escola. Então, de que forma é feita essa inclusão, né? Eu falo que a gente só vai conseguir, de fato, ter a inclusão se a gente tiver capacitação. Então, as escolas, elas precisam se informar mais sobre as necessidades, porque nem todo mundo, nenhum autista é igual ao outro, ou seja, então eu posso ter numa turma 3 crianças, 3 pessoas com autismo e as 3 têm necessidade diferente. Então, ela precisa estar se capacitando todos os profissionais para que, de fato, exista essa inclusão. E também é muito importante a escola estar inteirada aí com a família e também com a equipe terapêutica daquela criança, né, que tem um diagnóstico. Isso é muito importante. E caso a escola não tenha condições ou não ofereça aquele atendimento, né, aquela adaptação, a família, infelizmente, precisa buscar meios legais também para garantir esse acolhimento. Porque isso é garantido por lei. Quando a Sim. gente tem a necessidade de ter, por exemplo, um profissional especializado, que é outra barreira que a gente encontra, hoje, infelizmente, na prática, eu recebi diversas demandas me relatando que estão 6 crianças com autismo numa sala só. E aí não tem profissional especializado. Então, essa é uma batalha que, infelizmente, a nossa capital e o interior, e acredito que outras cidades estão vivendo. A falta do profissional especializado e muitas vezes é negativa, falta de material também adaptado. Então, são várias situações que, infelizmente, essas famílias estão passando, né, nas escolas, e isso precisa sim ser reportado, muitas vezes denunciado, e procurar o Poder Judiciário em algumas situações. Certo. Temos mais uma pergunta? Pronto, produção? Aí. A escola particular pode recusar a matrícula da criança autista? E aí, como é que fica a questão do ensino particular? Porque a gente que sabe que o ensino público, pensamos assim, logicamente, um leigo, né, do judiciário fala assim, olha, tudo bem, escola pública, assim como serviço público, não pode recusar o atendimento. Mas a escola particular, ela se enquadra como um plano de saúde também, que não deixa de ser particular e tem que receber? Bom, a gente fica surpreso quando a gente fala nas escolas particulares, porque você pensa assim, não existe essa violação. O que aplica para a escola, tá? Para a escola pública também se aplica para a escola particular, né? Então, o que acontece? Então, a escola, por ela ser particular, não existe essa... isso está na legislação, não existe essa recusa, não pode, isso é crime, tá? Tendo vaga, tendo turma, a escola ela não pode deixar de receber, matricular aquele aluno só porque ele tem um diagnóstico. Também Sim. não existe essa questão de, mas já tem, a turma está cheia, já tem 3, 4, 5, já alcançou. Também não temos limite, né? Questão de matrícula, cobrar diferencial porque essa pessoa tem o diagnóstico, também é crime. Então, tudo isso é vedado, está na legislação. As escolas particulares não podem realizar e, infelizmente, realiza, tá? Isso a gente, recorrente, tem denúncias de recusas e discriminação mesmo com autistas, né, em escolas particulares. Certo. Olha, eu conversei aqui com a Raíssa do Alípio Maldonado Carvalho, presidente da Comissão do Autismo da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul, especialista em autismo e saúde suplementar. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Um abraço.